Olá, eu sou o pastor Darlan e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Olhar para essa data para nós e pedindo ao Senhor sobre o que falar, o que trazer ao nosso coração. E o tema da mensagem hoje vai ser gratos. 17 anos, e quando nós olhamos para a história de Nova Aliança, o que tem que gerar em nosso coração, porque a vontade do Senhor é ter um coração grato. Vira para o irmão do céu e fala assim: meu irmão, você tem que ser grato, você tem que ser agradecido. O seu coração tem que ter ações de graça. Por isso, hoje eu queria trazer um pouco isso com você. E pesquisando, na verdade, hoje, quando eu falei com a Joara que eu ia trazer sobre esse tema do sermão, ela me mandou um reel de um pastor falando sobre gratidão. E nesse momento ele abre com uma frase, eu fui pesquisar, e uma frase muito interessante de Benjamin Franklin. Ele diz assim: olha, escreva as ofensas na areia, mas os benefícios, ou tudo que você recebeu, tudo que de bom você recebeu, no mármore. Isso faz muito sentido para nós, porque é uma verdade que nós temos que trabalhar, porque nós como seres humanos, nós com corações caídos, quebrados, nós temos facilidade em guardar aquilo que foi de ruim, guardar aquilo que nós não temos e ainda não recebemos, e esquecemos de agradecer pelas pequenas coisas, mas que são grandes e nos sustentam todos os dias. Por isso, a lembrança nossa hoje, a convocação através da palavra é entender qual é a vontade de Deus para nós, que é termos um coração agradecido. Olhar para trás e pensar em 17 anos da igreja, quando a gente olha para trás, muita coisa a gente não gostaria de ter vivido. Perdas, desconexões, despedidas, a gente não gostaria de passar. Mas quando a gente olha para trás, nós não vamos nos apegar por aquilo que nos causou dor em tempo da nossa caminhada, mas nós vamos olhar para trás e nos apegar àquilo que nos fez chegar até aqui, que é a mão bondosa do Senhor, e nisso nós agradecemos. Em cada situação, cada dia, cada experiência vivida como igreja, nos trouxe aqui, sabemos que era a mão do Senhor nos conduzindo. Por isso, ao olhar para trás e trazer à memória nessa noite os 17 anos de Nova Aliança, é trazer para nós um coração, encher o nosso coração de alegria. Porque tudo, mesmo que tenha sofrido, mesmo que tenha gerado dor, nós percebemos a mão do Senhor nos conduzindo. Eu queria te pedir para abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Leia comigo, se você quiser acompanhar na projeção. A palavra do Senhor diz assim para nós: em tudo, o que, irmãos? Deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em tudo, sejam agradecidos, porque esta é a vontade de Deus para vocês. Interessante, porque eu não sei se você já passou por isso, mas aquele momento onde o crente fica sem saber qual é a vontade de Deus para nós. O que Deus tem para mim, qual é a vontade do Senhor, o que Ele tem para nós. Só que nós crentes, cristãos, a gente sempre tem uma inclinação para procurar sempre a vontade de Deus em algo transcendente. A gente sempre tem a inclinação de procurar a vontade de Deus em coisas sobrenaturais, esquecendo daquilo que o Senhor nos chama no natural e que vem para nos quebrar. Porque se você está aqui hoje e sempre que não encontrou qual é a vontade de Deus para mim, o que tem o Senhor para mim, o que eu tenho que viver, o que são as coisas que o Senhor tem para mim, há uma resposta clara para o teu coração nessa noite: seja grato, seja agradecido.
E sabe por que nós ainda, pegando assim, a gente pensa assim, não, mas tem que ter outra coisa? Porque a gente não quer separar e abrir mão de um coração que murmura. A gente não quer abrir mão de um coração que se apega àquilo que ainda não temos e ainda não recebemos, ao invés de nos alegrarmos com tudo que o Senhor já derramou sobre as nossas vidas. Por isso, a vontade de Deus para nós hoje é sermos gratos. Porque isso se encaixa com o que Paulo vai falar para nós em Romanos 12. Porque quando Paulo vai falar para nós em Romanos 12, primeiramente, entregue a sua vida como um sacrifício vivo, porque esse é o culto racional de vocês. Se entregue, vá de forma deliberada ao sacrifício, vá de forma deliberada para o altar e se entregue. E aí depois ele vai dizer, mas transforme, seja mudado através da transformação da mente de vocês, não se amoldem a esse mundo, para quê? Vocês experimentem o quê? A boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nós, e nós paramos aí. E aí começamos a pensar no quê? Qual que é a vontade que é boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nós? O que tem de sobrenatural para nós? O que Paulo está trazendo de sobrenatural? Continue a ler o capítulo. Verso 3 começa a dizer para nós a nossa vontade: pense menos sobre você. A vontade de Deus continua para nós, durante o capítulo 12 todo: seja perseverante na oração, ame o outro com amor fraternal, chore com quem está chorando, sorria com quem está sorrindo. Lá continua, entenda que o corpo é feito de muitos membros e o Senhor derramou sobre todos o mesmo Espírito. Essa é a vontade de Deus para nós, coisas naturais na vida nossa e na nossa jornada como cristãos. Por isso, entender o que é a vontade do Senhor para nós nessa noite vai ser algo simples, mas que vai exigir tudo de nós. Irmãos, quem já leu o livro de Êxodo aí, levanta a mão aí. Êxodo, na Bíblia. A Bíblia, tá, irmão? Êxodo. Quem nunca ficou com raiva daquele povo, daquele povo quando sai? A gente fica com raiva, não fica? O pessoal está reclamando. O cara está reclamando de repolho. Quem gosta de repolho? Quem gosta disso, irmão? Só que eu também fico com raiva daqui, porque dá nervoso. O Senhor vem e responde. E aí o que eles fazem no outro dia? Murmura, reclama. Só que nós somos assim. Porque as pequenas coisas que te trouxe aqui hoje, às vezes você passou o dia reclamando de coisas assim, irmãos, fúteis, banais, e não agradeceu por ter o simples fato de ter aberto os teus olhos hoje, e ter tido a oportunidade de viver mais um dia, e a gente não agradece. Somos assim. E a vontade de Deus para nós hoje, vivê-la, é simples, mas nos machuca, porque vem para transformar o nosso coração. E o coração grato, eu queria trabalhar em 4 pontos que você e eu, é para nós alinharmos o nosso coração, e tentarmos sair daqui dessa noite, fazendo uma reflexão sobre nós, se nós temos vivido dentro da vontade do Senhor ou fora. Amém, irmãos? É para a gente avaliar: eu vivo a vontade de Deus ou não? Porque Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, em tudo. Eu sempre faço essa pergunta aqui: o que é em tudo, gente? Em tudo é o que, Dene? Em tudo, em todas as coisas, as situações ruins, as situações boas, as pequenas e as grandes coisas, sejam agradecidos ao Senhor. Primeira coisa para saber se você vive a vontade de Deus, e isso eu estou avaliando não só o meu coração, mas nós como Nova Aliança. O primeiro ponto para saber se estamos na vontade de Deus é se temos um coração que lembra dos feitos do Senhor. 1 Crônicas 16:12 vai dizer assim para nós: lembrem-se das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Entenda, um coração agradecido, um homem, uma mulher que vive na vontade de Deus, é aquele que não vive e não sofre de uma amnésia espiritual, irmãos.
Mas pelo contrário, é aquele que guarda em seu coração os benefícios do Senhor. Um coração que vive a vontade de Deus é aquele que nunca se esquece dos seus feitos, os feitos de Deus em sua vida. Assim como o momento, o salmista está abatido, está triste, e ele vai dizer: não, minha alma, você aquieta a minha alma, porque ainda um dia você vai voltar a louvar ao Senhor. Ele continua dizendo: lembre-se dos feitos do Senhor. Lembre-se de tudo que o Senhor já fez por mim. A primeira coisa para avaliarmos o nosso coração e saber se estamos na vontade de Deus é se você tem se lembrado daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Um coração de um homem, de uma mulher que vive a vontade de Deus é aquele que não se perde em meio ao que não tem. Quer saber se você vive a vontade de Deus? Hoje, você vive agradecendo por tudo que já recebeu e é graça? Ou você anda perdido em meio ao que não tem? Você está aqui hoje, chegou aqui no sábado, cansado, porque você deparou e derramou seu coração durante a semana inteira sobre coisas que você ainda não tem? Ou será que tiramos pelo menos um tempo para lembrar de tudo que o Senhor já fez por nós? Irmão, não sei você, mas quem já no seu aniversário ele parou para agradecer por tudo que passou? Ou ao invés do nosso aniversário a gente sempre começa a projetar o que queremos ter no próximo ano? Isso mostra se estamos na vontade de Deus ou não. É simples, amém, irmãos? Mas vai contra um coração que não sabe agradecer. Nós somos assim. Eu não lembro qual foi o ano não, mas teve um final do ano que eu falei, a gente fez um exercício de escrever 50 coisas pelas quais nós éramos gratos ao Senhor. Não lembro qual foi o ano que a gente fez isso aqui não. Irmão, que luta que é, irmão. Você escreve 9 assim, 10 rápido, correndo. Na época a gente fez assim: vamos escrever 50 coisas pelas quais nós vamos agradecer ao Senhor. Irmão, chegou um momento que eu comecei assim: não tem lógica não, Senhor, será que você fez só 12 coisas? Mas não é não. É porque a gente não sabe se lembrar, a gente não consegue, sabe por quê? O nosso coração está afogado e cansado naquilo que ainda não temos. A gente não consegue olhar para frente esquecendo que ainda a gente pode receber, mas olhar para frente com a certeza daquilo que já recebemos. Aquele que vive a vontade de Deus é aquele que se apoia naquilo que já tem, que já recebeu. Mas o nosso coração egoísta vai nos fazer esquecer, focar no que deu errado, focar naquilo que não tenho, para que a gente sempre tenha um espírito de murmuração em nosso coração. Senhor, em 17 anos, a gente podia falar assim: não, mas por que a gente foi perder o pastor Toninho? A gente pode começar a reclamar de várias coisas. Por que nós não temos IAE com a gente aqui mais? Por que a gente não tem aquela família de amigos aqui mais? Por que esse aconteceu? Por que isso deu errado? Por que aquilo deu errado? O nosso coração sempre tenta nos levar para esse lugar. Mas aquele que vive a vontade de Deus é aquele que se apoia ao que já tem, porque essa é a vontade do Senhor para nós. E isso a gente traz como igreja e leva para a nossa vida. Quantas famílias sendo destruídas porque não conseguem se alegrar com o que já tem, mas sempre tentando viver por algo maior, um sonho maior, um algo maior, um carro melhor, uma casa melhor, um lugar melhor, uma mordomia melhor, e você perde os seus filhos, perde o seu cônjuge, perde a sua paz, perde a sua sanidade mental, porque você não sabe agradecer. Aí está o povo, irmão, saindo de 430 anos de escravidão, amém, irmão? Eles não estavam a passeio, eles não estavam lá como turista, eles eram escravos, mas eles saem, são libertos, de forma, irmãos, poderosa, era milagre, estava escancarado para todo mundo assim: rapaz, é Deus que está tirando vocês. E o que eles conseguem fazer?
saudade de comer um pepino do Egito. Ô irmão, somos assim, irmãos. Nós somos assim. Primeira coisa para olharmos o nosso coração: não se apoie no que ainda você não recebeu, meu irmão. Pastor, não é para mim fazer planos, mas não se perca. Não prenda o seu coração, a essência da sua vida, a base da sua alegria por aquilo que você ainda não tem. Primeiro, você não sabe se um dia você vai receber. Segundo, você não sabe se é para você. E terceiro, você não sabe se amanhã você vai estar aqui. Aí você deixa de agradecer hoje por aquilo que tudo que o Senhor já fez, e amanhã você não está aqui, irmão. E aí você perdeu um tempo de conversa, você perdeu um diálogo, você perdeu um momento em família, você perdeu um momento na igreja, em celebração, porque eu preciso de algo que eu não tenho. Não se perca aquilo que você ainda não tem, mas se apoie naquilo que o Senhor já fez por sua vida. Primeira coisa para a gente avaliar o nosso coração, se eu estou na vontade de Deus, é se eu me lembro das maravilhas que Ele fez por nós e através de nós. Irmão, faz esse exercício hoje. Eu estou te falando com o nosso coração, irmão. Não é porque é à toa que Jeremias vai falar que o coração é enganoso e é complicado. Faz esse exercício hoje. Quem viveu coisas assim difíceis esse ano? Levanta a mão. Você que sofreu perdas, momentos difíceis. Eu não estou aqui para minimizar isso, amém? Mas eu quero que você chegue em casa e tenta lembrar de tudo que o Senhor fez para a sua vida. Vê se há comparação. Mas primeiro eu te garanto, o teu coração vai brigar para você não lembrar. Ele vai focar nestas coisas. Ele vai focar naquilo. Porque aí você pensa assim: não, mas eu acordei hoje. Não, mas aquela perda foi muito difícil. Porque o teu coração é enganoso, ele quer te levar para longe da vontade de Deus. A primeira coisa que vai mostrar para nós se estamos na vontade de Deus é que o nosso coração deve lembrar dos feitos do Senhor. Irmão, o momento está tudo difícil. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Não, eu já passei por momentos difíceis e naquele dia a mão bondosa do Senhor me tirou. Aquela vez achei que ia tudo e terminar. Mas a mão do Senhor, a mão bondosa do Senhor me mostrou que haveria mais uma chance. Aquele dia eu achei que não daria mais para mim, mas a mão do Senhor me mostrou que tinha como. Lembre-se das maravilhas que o Senhor fez, faz e ainda fará sobre a sua vida. Amém? Mas seja contente por aquilo que o Senhor fez e faz sobre a sua vida. Não coloque no Senhor as expectativas de um coração egoísta e orgulhoso, vaidoso. O Senhor, Ele não tem nenhum pacto, nenhuma aliança com as nossas vaidades, amém? Ele tem a aliança com a sua própria palavra. Ele disse: Ele vai sustentar você. Aquilo que é necessário Ele vai nos dar. Isso é graça. O segundo ponto: o coração grato adora e louva ao Senhor. 1 Crônicas 16:9 diz assim: olha, cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas. Entenda, o louvor e o elogio a Deus flui de um coração que tem contentamento. Lógico que devemos adorar e agradecer ao Senhor em todos os momentos. Mas quando eu forço meu coração a ser grato e a se lembrar dos feitos do Senhor, eu não me perco na murmuração, mas eu me apoio em total adoração, porque eu tenho contentamento como a base da minha vida. Eu não perco tempo brigando com o Senhor com o que eu não tenho, mas eu só estou aqui entregando ao Senhor a minha devoção, porque eu sei que se eu estou aqui, porque é presente de Deus. Por isso o coração grato é aquele que adora e louva ao Senhor. É aquele que sabe louvar ao Senhor. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor tem me sustentado. Obrigado que o Senhor tem guardado a minha família. Obrigado que o Senhor tem guardado a minha casa. Obrigado que o Senhor tem guardado o meu trabalho. Obrigado porque o Senhor me livrou hoje. Irmãos, são coisas pequenas, né? Você sabe que eu sou atleta, né, irmãos? Bem amador, mas sou. Mas olha só que interessante, como que a gente não percebe os pequenos livramentos do Senhor.
Hoje nós fomos fazer um treino aí, um longão aí, corremos 13 quilômetros e pouco. E aí todo mundo, a gente chegou do Alzipa até o Iguaçu. Fomos uma galera junto, né? Quando entramos no Iguaçu, nós nos perdemos, irmão. Cada um foi para uma rua. Tudo organizado. Cada um foi para uma rua e nós nos perdemos e voltamos em um bloco. Eu passei um pouquinho, irmão. Passou uns 3 minutinhos mais ou menos. Um carro capotou na saída e quase pegou o pessoal que estava correndo hoje. 3 minutos depois de eu passar na faixa. E eu estava correndo, e aí eu comecei, depois que eu fiquei sabendo que o carro capotou e quase pegou 2 meninas que estavam correndo, eu comecei a lembrar do mesmo lugar que o carro capotou. Eu estava com foninho, né? Ouvindo um Eli Soares, né? Um CD novo aí dele, só no gruvão. Irmãos, eu só peguei e entrei na faixa. Eu esqueci que ali é ligado na BR. E graças a Deus a mulher parou, irmão, na velocidade. Mas se ela não parasse, ela ia me mandar longe, irmão. Estou contando só agora também, senão daqui a pouco ela não deixa eu nem correr também mais. Aí, irmão, e aí quando essas coisas, essas pequenas coisas, gera em nosso coração, já estão discutindo, tem que correr sem fone. Oh, ai, ai, ai. Aí um estava sem fone, mas você está cansado, você não está ouvindo mais nada, estava quase desmaiando, minha filha. Mas aí, olha só, no mesmo lugar onde o carro capotou e quase pegou um carro quase me atropelou, porque eu estava assim, né? Ele vai me ver nessa faixa. Mas eu não vi a conta que ele estava mais rápido que eu. Mas são os livramentos que o Senhor nos dá. Ele está me vendo, ele é doido, né? Aí do nada, estou lá no céu. Ué, ele é doido, ele era doido. Aí chegou. Hoje a festa foi cancelada. Cadê o pastor? Cadê o bolo? O pastor achou que o cara não era doido, o cara era. Mas são pequenas coisas. E aí você vai lembrar de coisas assim simples que você não agradece. A gente não agradece, irmão. É livramento do Senhor. E aquele que tem esse coração contente com Deus e grato é aquele que adora ao Senhor, é aquele que elogia ao Senhor. Louvar significa elogiar o Senhor, é aquele que bendiz o nome do Senhor. Porque se eu estou aqui é porque o Senhor me sustentou, é porque se eu estou aqui porque houve livramentos nesse dia no qual eu nem faço a ideia, mas o Senhor me sustentou até aqui. O terceiro ponto para nós: um coração grato se alegra apesar das circunstâncias. Amém, irmãos? Ah, pastor, mas não tem como, tem como. Isso não é fuga da dor. Amém, Silas? Mas entender que o nosso coração não está preso às circunstâncias. Abacuque vai trazer para nós no capítulo 3, verso 17 e 18, um verso muito conhecido, várias músicas, e diz assim para nós: ainda que a figueira, o que, irmãos? E nem haja fruta onde? Ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzem mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Ele apontou qual que é a base da nossa alegria: ser salvo por Senhor. É por isso que ele está falando, é por isso que as circunstâncias não me prendem, porque eu me alegro no Deus da minha o quê? Salvação. Ele está comparando as coisas passageiras com aquilo que é eterno. Independente daquilo que aconteça, se alegre, porque um dia o Senhor te encontrou na sua jornada e te entregou com graça a salvação da tua alma. Um coração alegre consegue ser grato ao Senhor apesar das circunstâncias, porque ele sabe: aqui está difícil, aqui está doendo, mas o Senhor derramou sobre mim salvação, graça. Ele derramou sobre mim perdão, remissão dos meus pecados, vida nova, e essa em abundância, novidade de vida. Assim como temos aprendido na série de Pedro, uma herança que não pode ser roubada, uma herança que não mancha, uma herança incorruptível nele. Sou guardado pelo Senhor. Há uma fé que é provada, mas ela está sendo provada e aprovada como mais preciosa que o ouro. Nos momentos das circunstâncias estiverem difíceis diante de você, continue adorando ao Senhor. Sabe por quê? Porque Ele te salvou. Está difícil, irmão, aqui não é um escapismo, amém? Pode chorar, pode sofrer, pode sentir dor, mas você vai trazer o seu coração às circunstâncias
não vai ditar a alegria e a minha devoção ao Senhor. Faz isto ao teu coração. Diga para você como salmista: alegre, bendiga ao Senhor minha alma. Ele estava dando ordem para a sua alma: bendiga ao Senhor, ó minha alma. Estava difícil, mas ele estava dando a ordem para si mesmo: bendiga ao Senhor e lembre dos seus feitos. Por isso, aquele que vive a vontade do Senhor vive além das circunstâncias. As tribulações virão, sofrimentos, perdas, mas se apoia em Deus e na sua salvação. Porque o Senhor nos chama: em tudo deem graças. Em tudo deem graças. Se alegre ao Senhor. E como temos aprendido em Pedro, irmãos, entenda, vira para o irmão e então você vai assim: meu irmão, o Senhor não vai desperdiçar nada na sua vida. Isso já é motivo para a gente se alegrar, amém? Está difícil, irmão? Deus não vai desperdiçar esse momento. Porque a palavra do Senhor vai dizer para nós em Romanos 8 que, irmãos, que o Senhor faz com que todas, amém? Todas as coisas cooperem para o nosso bem. Não tente entender agora, só dá um comando para a tua alma: se apoie na salvação do Senhor. Entregue a sua ansiedade ao Senhor e você vai viver o que a Bíblia diz. Você receberá dele uma paz que excede, que transcende o entendimento. É algo que não tem explicação. Não tem explicação, porque nos apoiamos naquilo que o Senhor faz. Entenda, você crê na Bíblia, irmãos? Então o Senhor vai fazer com que tudo que você vive, tudo que você experimenta, Ele vai fazer com que isso coopere no final para o seu bem, amém? Te amadurecendo, te fortalecendo, te fazendo um crente com a fé mais fortalecida, em nome de Jesus. E o quarto e o último, o coração grato, ele fala daquilo que o Senhor fez. Irmãos, benção demais é igual na Assembleia, que tem o culto do testemunho, amém? Né, Davi? O meu sogro vai lá todo dia, quinta-feira, né? Eu acho que é quinta-feira, culto dos testemunhos. Irmãos, olha como é que o nosso coração é. Notícia ruim nós sabe dar, irmão, mas bênção, coisa boa que o Senhor faz, a gente tem uma luta para contar. Já reparou que é uma dificuldade? Primeiro, a gente sempre duvida do irmão. O irmão vai estar com um olhar invejoso para cima de mim, eu não vou contar uma bênção que eu recebi. Mas isso já mostra que a gente não vive em comunhão. Então nós temos que quebrar isso, amém, irmão? Mas o coração que vive a vontade do Senhor é aquele que fala daquilo que Deus faz. Olha o que nós encontramos em 1 Crônicas 16, 8 e 9. Divulguem entre as nações o que Ele tem feito. Contem todos os seus atos maravilhosos, irmãos. O Senhor te abençoou. Testemunhe. Compartilhe. Fortaleça a fé do outro. Chega perto do outro e fala assim: rapaz, aquele dia eu estava precisando disso, eu orei, você não acredita o que aconteceu. Deus ouviu a minha oração. E às vezes você acha que está só contando um caso, mas não. Compartilhar das maravilhas do Senhor sobre a sua vida, às vezes está fortalecendo a fé daquele que está à sua frente. Por isso que quando a gente pede aqui para a gente orar por algo, a gente sempre fala assim: não, vamos trazer o testemunho da nossa oração, daquilo que nós pedimos, deu certo. O Senhor ouviu, porque fortalece a nossa fé. Deus é ainda Deus que ouve as orações. Deus é um Deus ainda que faz. Por isso, meu irmão, você que quer viver a vontade de Deus, não cesse de testemunhar sobre as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a sua vida. E entenda, não existe bênção pequena, amém, irmão? Bênção é bênção. Tudo. Olha só que loucura, a gente conseguiu trazer uma escala para aquilo que é bênção de verdade. Olha só, você vai fazer uma prova. Cadê a turma do Enem amanhã aí? Tem a turma do Enem aí, ó. Vivequinha, tem Rebeca, tem como é que é o seu nome mesmo? Flávia, amiga da Bebequinha.
minha sobrinha princesa. Então tem a Rebeca, tem a Flávia, tem a Raquel para fazer Enem. Mas quem vai fazer Enem aí? Imagina, irmão, você está chegando perto do Enem, naquela hora, uma hora antes sua cabeça começa a doer, enxaqueca, coisa simples, não é? Aí na porta, na mesa assim da prova, você fala assim: Deus, por favor, se tiver como, pela bondade do Senhor, tira essa dor da minha cabeça. Eu preciso me concentrar, olha só. E aí Deus faz essa pequena bênção. Compartilhe. Você não sabe o que está acontecendo, minha cabeça estava explodindo antes da prova, mas eu orei ao Senhor e Ele tirou de mim aquilo que me incomodava. Compartilhe das bênçãos, fortaleça a fé do outro, porque entenda, não existe bênção pequena. Quando nós fazemos isso, mostra ainda que nós não sabemos agradecer ao Senhor por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. E eu sei que todos vocês que estão aqui têm mais motivos para agradecer do que para reclamar. O primeiro motivo: você está aqui. Vira para mim, você fala: você está aqui, irmão. Você está aqui. Você vai comer um bolo comigo. Amém? Você vai tomar um refrigerante comigo hoje, uma Coca-Cola, tomar um cappuccino lá fora comigo hoje. A primeira bênção maravilhosa: você está aqui. O fôlego de vida veio sobre você mais uma vez. Amém? É mais um dia experimentando da graça, da bondade do Senhor. Lembra, o que o salmista vai dizer para nós? Eu tenho certeza que bondade e misericórdia me seguirão. Quais dias? Então, se você acordou hoje, tem uma certeza sobre a sua vida: bondade e misericórdia te seguiu e te alcançou hoje. Vai acordar amanhã, mais uma certeza: bondade e misericórdia te seguirão amanhã. Temos motivos de sobra para agradecer. Eu te peço, coloque de pé no seu lugar, em nome de Jesus, amém?